alegre não. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Eita, tá fraco demais. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Aleluia, agora sim. Eita, Deus bom, tremendo na terra. Eu estou muito feliz com o Senhor. Um domingo após a eleição. Ai, Jesus. E a gente fica, Senhor, o que falar? A igreja perdeu ou não perdeu? Os evangélicos perderam ou não perdeu? Os crentes perderam ou não perdeu? O que pregar após uma eleição dessa? Onde muitos estão dizendo que nossas orações e nosso jejum não serviu de nada. Onde os evangélicos perderam. Quero dizer que estou aqui com muito temor hoje, tremor. Porque eu estou lendo um livro, Experiência na Mesa, e o primeiro capítulo é o que deixamos escapar. Só que nesse capítulo fala de uma coisa nada a ver com o que eu vou falar hoje. Mas essa pergunta ficou em meu coração. O que deixamos escapar? O que deixamos escapar? E eu fiquei me fazendo essa pergunta ao longo de semanas antes da eleição. E quando foi quinta-feira que nós oramos pelo Brasil, porque o Ministério Remi, assim como eu sei que existe Igreja de Cristo, não só ora pelo Brasil de 4 em 4 anos, mas o Ministério Remi tem orado pelo Brasil desde que iniciou. Nós oramos por Caruaru, Pernambuco e Brasil, porque sabemos que esse é o nosso papel como igreja. Independente de quem sente, nós temos o dever como igreja e cidadão, orar pela nossa nação, nosso país. E nós continuamos orando aqui. E naquele momento de oração, o Senhor falou poderosamente comigo o que nós deixamos escapar. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de entrar na pregação, eu quero ler com você um esboço sobre governo. Você diz, Andressa, já passou a eleição, é. Mas para muitos não passou ainda, né? Tem muitas manifestações aí. E vamos entender nesta noite o que o Espírito Santo falou comigo, quer falar com a igreja. O que quero falar aqui, eu vou ler para vocês primeiro e depois eu vou entrar na pregação. Preste bem atenção, aguce os seus ouvidos. Toda distração caia por terra em nome de Jesus, toda preocupação. Porque o que Deus vai falar hoje com você vai virar uma chave dentro de você nesta noite, em nome de Jesus. E nunca mais você vai olhar essa situação como você olha, mas vai olhar diferente. No presente momento, prevalecem duas grandes ideias do mundo, no que diz respeito à sua existência nacional, política e social. As duas grandes ideias são, respectivamente, a democrática e o imperialismo. Há muito tempo, ambas têm estado em cena. A democracia se nos apresenta como o produto acabado da sabedoria das eras. Pode-se dizer que a história nos dá o registro longo e sombrio de experiências humanas na arte de governar. E com base na experiência passada, a ideia democrática tem evoluído e agora detém o domínio entre as nações esclarecidas. Usando a famosa frase de Abraham Lincoln, trata-se do o governo do povo, pelo povo, para o povo. Na prática, ela resume-se à ideia de pessoas serem governadas por uma maioria. Pois nunca há unanimidade e, portanto, a minoria deve ceder. E que a maioria deve governar no meio dos seus representantes, acreditados para o bem de todas as pessoas. E não para os interesses apenas da maioria. Se a democracia faz realmente isso, é naturalmente outra história. A ideia imperialista tem como lema a união faz a força. No contexto nacional, ela cria alianças
e ligas poderosas entre grupos de nações. Na política, ela se expressa em grupos de partidos que visam alcançar o que eles não poderiam conseguir fazer individualmente. Socialmente, ela produz corporações gigantes, federações de indústrias, sindicatos e etc. Pronto, isso aqui é um pouco de democracia e imperialismo, né? Democracia, o povo, imperialismo, ela se junta com corporações gigantes, faz alianças para conseguir um bem maior. Eu vou continuar lendo. Em primeiro lugar, portanto, devemos perguntar às Escrituras, qual seria o modo de Deus para o governo da terra? Essa é a primeira pergunta. Qual seria o modo de Deus para o governo da terra? Ele tem naturalmente uma opinião sobre o assunto. E quanto mais nós aprendermos com clareza, mais estaremos em paz. Quanto mais aprendermos o que Deus pensa sobre governo na terra, mais estaremos em paz. Eu quero falar, primeira autoridade constituída, Adão, como ser ainda não caído, foi colocado na posição de única autoridade. Ele era a imagem de Deus, ou seu representante, e tinha domínio sobre as classes mais baixas de serem criados. Não havia nenhum pensamento de autoridade sobre outros homens, até o pecado entrar em cena. Sua autoridade, do modo como lhe fora concedida, era absoluta, e sua responsabilidade era apenas com Deus. A primeira autoridade constituída por Deus ao homem foi a Adão. Que ele dominasse sobre tudo, mas não com autoridade sobre os homens, porque a responsabilidade maior de Adão era apenas para com Deus. Mas depois do pecado, um longo tempo se passou, sem ter nenhuma autoridade delegada ao homem por Deus. Essa era terminou com o dilúvio. E após o dilúvio, Deus delegou a Noé e aos seus filhos a autoridade e responsabilidade de manter os direitos de Deus no homem. Deus ali delegava a certos homens autoridade sobre seus semelhantes, ao ponto de estarem autorizados a executar a pena capital. A autoridade patriarcal era assim estabelecida entre aqueles que logo depois deixaram de lado o temor de Deus e não se importaram de ter conhecimento de Deus, conforme coloca Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Após a confusão das línguas em Babel, apareceram as nações com os seus reis. No entanto, aqueles que ainda temiam a Deus aderiram à ordem patriarcal até que Deus empregou sua mão para libertar Israel do Egito e levantou Moisés. Marcou aqui um novo começo. Moisés foi investido por Deus de uma autoridade e este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Mas seu poder declinou e aqueles que vieram depois eram muitos inferiores em fidelidade e vigor a Deus. E a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 34:10, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A debilidade resultante levou a um clamor por um rei, como tinha as nações. Israel começou a clamar pelo rei, como todas as nações tinham. Após o episódio do rei teimoso, que todo mundo sabe, Saul, o segundo, a preferência do povo que pediu, Deus levantou Davi e estabeleceu a autoridade real. A autoridade de Davi era absoluta e cabia a ele governar. Ele devia executar juízo quando necessário, mas devia também alimentar seus súditos e orientá-los. Seu governo era para ser absoluto, mas também totalmente beneficente. Com o fracasso da sua descendência, perdeu-se a glória do seu governo. E finalmente, Deus transferiu a autoridade para as mãos dos gentios. Este foi confiado inicialmente a Nabucodonosor.
Seus filhos estavam governando, mas perderam a autoridade de governar. Por isso, Deus entregou as autoridades aos gentios. E o primeiro a governar foi Nabucodonosor, conforme mostrado em Daniel. Então deveria aparecer um reino que seria de eternidade, a eternidade, Daniel 2:20. E esse reino será dado ao Filho do Homem, que irá exercer domínio absoluto para a bênção dos homens. Ele irá desejar, no entanto, levar e usar uma conexão com seu governo, o Altíssimo, nos lugares altos. E também um povo que irá possuir o reino debaixo de todo o céu, ou seja, em sua esfera terrestre. Este povo, evidentemente, é Israel. Quem é o Israel de hoje? Aleluia! Esse povo sou eu e você. Este rápido esboço do curso do governo entre homens é suficiente para mostrar que existe uma característica que prevalece do começo ao fim. Deus. E Deus somente. É sempre a autoridade final. Deus somente é a autoridade final. Deus somente é a autoridade final. E eu entendo que nesse esboço Deus nos mostra que quem é dele está sobre a autoridade final. Agora vamos entrar na pregação. Abra Mateus 16. Aleluia. Deus levantou homens de Deus, mas todos falharam com sua autoridade. O que deixamos escapar? Essa é a pergunta de Deus nessa noite. Todos falharam com sua autoridade. Mas existe um reino absoluto de eternidade a eternidade, que não terá fim, que não será abalado. Aleluia. Esse reino é do Senhor Jesus Cristo. E Ele deu ao seu povo. Aleluia. Mateus 16, do versículo 13 ao 19, diz assim. Todos acharam? Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Aleluia. O que deixamos escapar? Todo aquele que confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo é filho de Deus. João 1,12 disse que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem sangue, mas nasceram de Deus. Romanos 8, 14 e 15 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Preste atenção, vocês não receberam um espírito que escraviza, para novamente temer. Por que está temendo o homem que vai subir no poder? Você é filho. Aleluia. Gálatas 4:7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho,
Deus também o tornou herdeiro. Aleluia! Quem declara que Cristo é o Filho do Deus vivo, se torna filho, tem autoridade de filho e sabe que quem governa é seu Pai. De geração em geração, entra reino e sai reino, quem governa é o seu Pai. Por isso os evangélicos perderam. Os crentes perderam. A igreja de hoje perdeu. Mas os filhos não perderam. Aleluia! Os filhos não perderam porque sabe quem governa é o seu Pai. E ele é de geração em geração. E nada foge do seu controle. Aleluia! Os filhos, eles não temem a morte. Assim disse Sadraque, Mesaque e Abednego: Rei, se o meu pai quiser me livrar, ele me livra. Mas se não, fica tu sabendo que eu não vou me dobrar. E eles entraram na fornalha. Muitos crentes com medo de morte, com medo do que vai vir. Quando você entender que você é filho, você não vai temer. Porque nem a morte pode parar um filho de Deus. O Coliseu não parou os filhos. Os leões não pararam os filhos. O inferno não pode prevalecer contra os filhos. Agora, contra os evangélicos o inferno prevalece. Contra os crentes o inferno prevalece. Estávamos numa briga errada, numa briga de homens, enquanto os filhos brigam contra potestade e principado. Sabe por que os evangélicos, os crentes, dizem que perdeu? Porque estavam brigando errado. Brigando por A e por B. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestade. E subindo A e subindo B, eu continuo vencendo, porque eu estou assentado nos lugares celestiais. Porque eu governo com meu Pai. Aleluia. Se você entende isso, você vai sair daqui em paz a partir de hoje. Porque não importa dia 1 de janeiro quem vai sentar naquele lugar. Importa que os filhos é que governam. Sempre governaram. Nabucodonosor é que sentava, mas quem governava era Daniel. Aleluia. Faraó governava o Egito, mas quem governava era José. Quando a igreja entender esse princípio de filho, nunca mais vai baixar a cabeça e dizer, como disseram para a irmã Inácia, essa profecia não foi de Deus. Só é de Deus quando ele faz o que a gente quer. Só é de Deus quando ele age como eu quero. Ele é soberano, ele é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele domina sobre tudo e todos. Ele faz e a gente se cala e se dobra. Porque um filho obediente se dobra à vontade do Pai. Quando nós estamos brigando com Safira fala, quem está falando sou eu. E ela, porque um filho obediente, ele sabe ouvir o Pai. Aleluia. Mas os filhos não perderam e não vão perder nunca. Porque nossa oração nunca foi para eleger um homem. Se você orou para eleger um homem, você perdeu. Mas a minha oração nunca foi para eleger um homem. Porque a minha esperança nunca veio de um homem. Nunca. A minha esperança sempre veio do Senhor dos Exércitos. Quando eu estava no inferno, quem me resgatou de lá foi o Senhor. Quando na minha casa passou por escassez e fome, que a gente teve que pedir alimento, quem sustentou foi o Senhor dos Exércitos. Minha oração nunca foi para eleger um homem, mas minha oração foi e sempre será para combater um principado e uma potestade que quer dominar minha nação, que quer dominar minha família. E isso não vai acontecer, porque eu que domino sobre as regiões celestes. Eu que sou filha.
Pode ele dominar toda a nação, mas a minha vida e a minha casa ele não domina, porque quem domina é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E se for necessário eu ir para a morte, eu vou, porque morte nunca foi perda para crente, para filho. Morte é vitória. Aleluia. Escassez nunca foi derrota para filho, porque na escassez o Senhor levanta José para alimentar toda uma nação. Só os filhos entendem essa verdade e ficam em paz. Só o filho entende essa verdade e se alegra e glorifica. Aleluia. A minha oração nunca foi para eleger um homem, mas para derrubar um principado. E continuarei orando, crendo que o nosso Pai pode nos livrar dessa potestade que quer parar os filhos, que querem silenciar a boca profética. Mas quero dizer aqui que se Ele não quiser me livrar, se o Senhor quiser que eu passe pelo estreito, quantos meus irmãos mártires passaram? Porque eu sou mais bonitinha, é para não passar? Não. Meus irmãos lá em Atos passaram por grandes perseguições. E eu sou mais linda, é para não passar? Se Ele quiser que eu passe por perseguição, eu vou passar glorificando e adorando e não me prostrando. Aleluia. Porque os filhos permanecem de pé. É o mundo se curvando e os filhos em pé. Aleluia. Se Ele quiser que eu passe pelo que tiver que passar, eu vou passar, porque eu sei que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. E se eu tiver que passar pela morte, eu passarei louvando, porque eu sei que eu vou ver o trono como Estevão, que viu os céus abertos e o Senhor assentado no trono esperando ele. Eita glória! Quem é filho não tem medo da morte, sabe que o Pai está esperando com o troféu de glória. Eita, meu Deus! Aleluia! Você é louca, tá dizendo que eu posso dizer, eu sou louca mesmo. Sou louca pelo meu Pai. Aleluia. Mas quero dizer aqui, se Ele não me livrar, os filhos continuam amando o Pai e não vai se dobrar a nenhum sistema diabólico. Se Ele não quiser nos livrar, se Ele quiser que A ou B nos governe, nós temos que se submeter, orar pelos nossos governantes, orar pela nossa liderança. Esse é o papel da igreja de Cristo verdadeira. Esse é o papel dos filhos. Eu não gosto, eu não vou orar. Se converta, se torne filho, porque os filhos, ele ora pelos seus governantes. Querendo ou não que seja, ora. Autoridade constituída por Deus. A gente leu aqui que os homens quiseram um rei. E Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Agora o nosso papel de filho é orar e se submeter à vontade de Deus, não nos dobrando a nenhum sistema diabólico. Quero dizer que as perseguições para o filho não é derrota, é vitória. A morte dos filhos não é derrota, é vitória. O inferno se levanta contra os filhos, não é derrota, é vitória. Aleluia. Se tudo está quietinho, meu irmão, apoio você está com amizade aí com as trevas. Porque quando a gente está inimigo das trevas, é um levante. Eu digo, oh, glória. Levantou ali, o carro bateu, eita glória. O cão está agitado, deixa ele agitado. Eu quero agitar o inferno mesmo. Quando eu soube da eleição, eu digo, pronto, uma chave virou. Se eu já era uma bomba no inferno, eu vou ser um maior ainda. Glória. Hoje não passa ninguém que eu não digo, cuidado com ai, ai, ai. Porque só está protegido os filhos. Não é aquele que é crente não, viu? Não é aquele que bota a Bíblia debaixo de um braço e vem para um domingo. Não. Aquele que faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aquele que faz de Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que faz de Deus o seu Pai, esse sim está protegido à sombra do Onipotente. Não são os evangélicos nem os crentes que estão protegidos, não. Nenhuma igreja falsa que está se levantando, mas são os filhos de Deus que estão protegidos contra todo o sistema diabólico. Aleluia.
Por isso que não tememos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meu dia. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Essa é a herança dos filhos. Aleluia. Os filhos não têm mais escassez. Sabe quem alimentou o Egito na época de fome? Foi José. Foi um filho. Ele passou por um processo terrível. Mas muitos de nós não querem passar. Eu sou filho, eu tenho que estar na mamatinha. Não, meu filho. Para cumprir um propósito, precisamos passar pelo processo. Muitos queriam chegar a ser José, mas só José quando ele é governador. Mas quem quer ir lá para a cisterna? Quem quer ir lá para a prisão? Quem quer ser traído pelos irmãos? Ninguém. É diabo, é diabo, é diabo, é não. Deus usa também o caos para ser um trampolim para que nós nos tornemos governantes. Aleluia. O caos de José foi um trampolim para ele se tornar governante e alimentar todo o Egito. E ele, como filho, ele não chegou para os irmãos e disse: vocês são culpados, vocês são os cão, vocês são os infernos. Não, mas ele disse: está perdoado, não precisa pedir perdão, porque Deus usou vocês para me deixar neste lugar. Aleluia! Quem entende o lugar de filho sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é o caos que vai vir, então vai cooperar para eu governar essa nação. Oh, vai governar para eu estabelecer meu propósito. Quem sabe não é para este tempo e para essa hora que Deus levantou o Ministério Remi, para remir Caruaru, para remir Pernambuco, para remir o Brasil, para remir as nações. Aleluia. No tempo de caos que o Senhor levanta os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. José alimentou. Foi ele quem abriu os celeiros para que o povo se alimentasse. Só pode abrir celeiro quem tem a chave. Quem tem a chave é quem tem autoridade. E quem tem autoridade são os filhos. Eis que te dou a chave, Pedro. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Só quem abre celeiro é quem tem a chave. Quem tem autoridade. Sabe o que deixamos escapar? A autoridade de filho. Deixamos escapar a autoridade de filho. Quem tem essa autoridade de filho abre celeiros em meio ao caos. Quem tem essa autoridade de filhos, aleluia, muda ambientes por onde passa. Transforma o caos em paz. Quem tem autoridade de filho nunca fica perturbado e inquieto com as eleições, com o resultado, mas fica em paz. Porque sabe que seu pai é que governa de geração em geração. Não importa quem tem poder, e sim quem tem autoridade. Oh, aleluia! Não importa quem tem poder, mas sim quem tem autoridade. Aleluia! O homem pode ter poder, pode ter dinheiro, mas quem tem autoridade são os filhos de Deus. Não é uma igreja que está se corrompendo, não é os evangélicos, não são os crentes. Eu quero dizer para o inferno: os crentes perderam, os evangélicos perderam, porque estavam orando para eleger um homem. Mas os filhos não perderam, porque sabe que seu pai reina, continuará reinando, e os filhos continuarão governando nas regiões celestes. Aleluia! Porque não importa quem tem poder, e sim quem é autoridade. E eu estou aqui como autoridade de filho, para dizer ao inferno que eu não perdi. Porque filhos não perdem, mas são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! Escuta o recado, inferno. Aleluia! Aleluia! Eu não perdi. Eu sou vitoriosa. Aleluia! Na Babilônia o poder era de Nabucodonosor,
Mas a autoridade estava na mão de Daniel. Aleluia. A autoridade estava na mão de Daniel. Deixamos escapar a autoridade de filhos. Quando o rei se levantava contra os filhos de Deus, eles lutavam de joelhos, de jejum. Mesmo sendo guerras humanas, porque antigamente o povo de Israel lutava mesmo contra as nações. Mas antes deles irem à guerra, eles lutavam de joelhos e em jejum. E quando eu estava aqui orando pelo Brasil na quinta, o Espírito Santo veio bem forte. O que você deixou escapar? Muita gente fazendo manifestação, eu acho muito bonito. Mas eu acho e tenho certeza que a nossa autoridade, a nossa conquista não vem por essas manifestações. E o Espírito Santo falou, disse, as manifestações do meu povo sempre foi em jejum e oração. Quando eles escutavam, olha, o exército está grande aí, vai te pegar. Josafá fez o quê? Rasgou suas vestes, apregou um jejum e disse, os nossos olhos estão postos em ti, Jesus. Vamos orar, vamos jejuar todos. E o Senhor deu vitória, matou os seus inimigos. Quando Esther ouviu o decreto de Amã, vão matar os judeus, o que é que Esther faz? Apregou um jejum 3 dias, sem comer e sem beber, jejum e oração. E o Senhor dá vitória. A nossa manifestação tem que ser nas regiões celestes. A nossa manifestação tem que ser de joelhos dobrados. Tem que ser em jejum e oração. Cadê o povo de Deus aqui no jejum congregacional? Cadê o povo de Deus nas orações? Mas para uma festa, para outras coisas, sabe ir. Mas para pagar preço, orar e clamar por sua nação, não para um presidente, mas para essa potestade que quer dominar a nossa nação. Aí depois fica nas redes sociais, falando. Venha orar e jejuar para você ver se Deus não vai mudar o quadro. Aleluia. E não é o homem, não. É um principado e uma potestade. Se você não entender isso, você nunca vai ganhar uma guerra. Quando eu estava lutando na minha casa, eu não estava lutando contra A e B. Eu estava lutando contra o principado que queria destruir meu casamento. Quando eu estava lutando lá em minha mãe, eu não estava lutando contra minha mãe, nem contra o meu pai. Eu estava lutando contra o principado que queria tirar a minha paz. E eu olhava para ela e dizia, eu te amo, mãe. Eu te amo, pai. O mesmo pai colocando um revólver em cima de mim por causa de outra mulher. Eu chorei e voltei para ele e disse, eu te amo, pai. A minha luta não é contra o Senhor. Mesmo uma mulher me chamando de demônios, eu olhei para ela, abracei e disse, eu te amo. Porque eu entendo que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. A igreja deixou escapar essa autoridade de filho. Perdeu o foco. Perdeu o foco de Cristo e colocou o foco em homem. Por isso esse desespero. Por isso essa inquietação e esse medo. Mas quando os nossos olhos estão postos em Deus, a gente diz como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas fujam do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. A gente diz como Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, que os seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. A gente diz como Sadraque, Mesaque, Abednego, eu não me dobro a tua estátua, eu não me dobro a um sistema diabólico. Pode me lançar na cova, pode fechar templo, porque minha vida com Cristo nunca se resumiu em um templo. Minha vida com Cristo se resume na minha individualidade. Quando as portas estavam fechadas pela pandemia, eu não deixei de adorar o Senhor. Então pode fechar. Se o sistema quiser fechar, feche. Mas nunca vai me calar. Se quiser me matar, me mate. Minha esperança não está aqui, está no reino que é duradouro e eterno. Aleluia. Lucas 19 diz que o Senhor nos deu autoridade
para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, e nenhum dano nos fará. E por que temer o homem? Por que temer ao homem que vai se assentar? Se a autoridade está sobre os filhos, que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano nos fará. Imagina um homem que é pó. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Eu sou herdeiro, eu estou assentada com Cristo. Eu que governo. Aleluia. Eu que governo. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8:16-21 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Muitos filhos não querem participar do sofrimento. Deus não ouviu nossa oração. Como vou criar meus filhos nesse sistema? Ai, 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 ai. A gente só quer viver no light. Os filhos participam do sofrimento, para que também possamos participar da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! O mundo, veja só, viu? A natureza, o mundo não está esperando manifestações como essa. Nunca um homem vai mudar uma nação. O que vai mudar uma nação é o reino de Deus no coração dos homens. E só quem tem esse poder de transmitir o reino de Deus no coração dos homens é o Filho. Nunca uma manifestação vai mudar uma nação. Pode mudar o homem no poder, mas mudar uma nação só quando os filhos entenderem que quem governa são eles. Veja o que a natureza criada aguarda. Uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza, a humanidade, a nação não espera uma manifestação humana, mas espera que os filhos de Deus sejam manifestados. A natureza geme para que os filhos de Deus se manifestem, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Só nós, igreja, só nós, filhos de Deus, que podemos mudar a nação. Como, Andresa? Propagando a palavra de Deus, sendo carta viva aos seus vizinhos, sendo a boca de Deus em vida, em palavra, em ação, em amor, em atitude. Só assim nós vamos mudar uma nação. O que o Brasil e o mundo precisa. Já vão abrindo aí, que eu já estou encerrando. Eu quero ler com vocês esse final. 1 Pedro capítulo 1. A gente lê junto para encerrar. Juntos. 1 Pedro, enquanto vocês estão abrindo, é lá no final. 1 Pedro capítulo 1. O que o Brasil e o mundo precisa é da manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, esperando a manifestação dos filhos. Os filhos que dão testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só dizer eu sou o evangélico, eu sou crente, bota lá. Mas os filhos que dão testemunho do Senhor Jesus. Eu cheguei para uma determinada irmã que sempre vem, aí falta. Eu já fiz várias visitas.
e eu cheguei para ela e disse: olha, fulana, essa é a última vez que eu venho. Você precisa carregar Jesus para a tua vida. Não é só dizer: eu tenho Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico. Precisa carregar Jesus para a tua vida. Jesus tem que ser impregnado na sua carne, na sua alma, nas suas ações, na sua palavra, em tudo, para que as pessoas tenham algo diferente nela, tenham algo diferente nele. Isso é a manifestação dos filhos, os filhos que dão testemunho do nosso Senhor Jesus. Onde é que Jesus estaria brigando nas redes sociais por aí mesmo? Jesus estava nem aí para isso. O que é de César, o que é de Deus é de Deus. O Senhor Jesus estava preocupado em colocar o reino dele no coração dos homens. O Senhor Jesus estava preocupado na samaritana que ia pegar água meio dia para ninguém ver. O Senhor estava preocupado em ir lá na prostituta. O Senhor estava preocupado em dizer: Zaqueu, desce, ladrão, daí, porque entrou salvação na tua casa. O Senhor estava preocupado com a vida para ser salva. O reino nos corações, porque Jesus sabia que é isso que muda. É isso que muda uma nação. É isso que muda o mundo. É o reino de Deus no coração dos homens. O Brasil e o mundo precisam dos filhos que dão testemunhos de Jesus. Portanto, não percamos mais tempo em vãs tentativas de fortalecer essa trama de cambaleia, que cambaleia. Mas vamos nos ocupar com aquilo que é a grande obra que o Senhor designou para nós. Sermos completamente dedicados a Ele e aos seus interesses. E estarmos completamente fora do sistema mundial e suas esperanças. Buscamos não um sistema aperfeiçoado de democracia, mas buscamos aquele que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar tudo e todos. E no que diz respeito a esta terra, olhamos para a criação do reino de Cristo pelo Deus do céu, o qual não será jamais destruído, mas subsistirá eternamente. Aleluia. Entendeu essa conclusão, irmão? O Brasil e o mundo precisam da manifestação dos filhos. Pessoas que dão testemunho do Senhor Jesus. Portanto, não perca mais tempo em vãs tentativas de fortalecer essa trama que sempre cambaleia. Sempre. Desde que Adão caiu. É essa política, é isso, vai, esse vem, cambaleia. Não perca tempo. Seja testemunho vivo do poder de Deus. Mas vamos nos ocupar com aquilo que é a grande obra que o Senhor designou para nós. Primeiro, sermos completamente dedicados a Ele. Estamos nos últimos tempos dos filhos. E precisamos nos dedicar a Ele, de corpo, alma e espírito. Eu falei a uma irmã: pastora, tem oração? Tem 2 horas. Eu vou, porque eu fui bem forte. E quando ela entrou, eu disse: olha, me perdoe, mas é assim. Ela disse: eu vou porque estou trabalhando muito, de noite, de dia e tal. Eu vou sair de 3 horas. Aí eu disse: venha. Se você continuar priorizando dinheiro, mamon, o dinheiro vai fugir da sua mão. Mas no dia que você entender que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, que a sua prioridade tem que ser o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você vai ter tempo para o Senhor. Mas enquanto, dê sim o que você tem, porque a gente dá o que a gente tem. Ela ficou, aí quando chegou, eu disse: desculpa pela palavra, mas é tempo de não passar a mão na cabeça, porque Maranata, a hora vem. O ai, ai, ai se aproxima. E os filhos que estiverem debaixo da potente mão do Senhor vai estar protegido.
Aquele que fizer do Altíssimo a sua habitação, que não brincar de ser crente, de ser evangélico, pode brincar, né? Não brincar de ser filho, vai saber e vai viver o que eu estou dizendo com propriedade. Uma paz que excede todo entendimento. Pode bagunçar aí, pode falar, não estou nem aí, porque eu sei que eu não perdi e nem vou perder. Amém? Então, o que nós devemos fazer é correr atrás das almas perdidas. Sermos completamente dedicados ao Senhor e estarmos completamente fora do sistema mundial e suas esperanças. Buscamos não um sistema aperfeiçoado pela democracia, mas buscamos aquele que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o que diz respeito a esta terra, quem quiser ficar, fique. Olhamos para a criação do reino de Cristo, pelo Deus do céu, o qual o reino, quando o rei chegou para Jesus e disse, estão dizendo que tu é o rei, tu diz o quê? Aí ele disse, tu dizes. Aí ele disse, o meu reino não é aqui, o meu reino é o seu reino, filho, não é aqui. Isso não quer dizer que você vai ficar, não. Eu já disse como é que se vence. A gente não está aqui lutando por um homem, não. Porque eu sei que não importa quem senta no poder, importa quem tem autoridade. Eu estou lutando, sempre lutei e vou continuar lutando contra as portas do inferno. Porque eu sei que ela não prevalecerá contra os filhos de Deus. Pode até tentar, mas cairá sempre por terra pelo poder do nome de Jesus. Porque em todas as coisas, os filhos são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz, aleluia, de me separar do amor de Cristo Jesus. E escuta mais uma vez o recado, inferno. Não é um sistema, não é um homem, nem é poderes, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! E para encerrar, você abriu a sua Bíblia? Tome posse dessa palavra. Por fim, as considerações finais. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 25. Aguce bem seus ouvidos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! Nisso vocês, olha, exultem em nome de Jesus, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Eu te amo, Jesus. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.
Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios. Olha, os profetas não estavam ministrando para si próprios, mas para vocês, para nós. Quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ponto, abre parênteses aqui. Esses são dias daquele que é santo se santificar mais. E aquele que é impuro, aquele que é sujo se sujar mais. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se, olha o que ele diz. Uma vez que você chama Pai, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que você chama Deus de Pai, o Senhor diz, portem-se. Portem-se, menina, é forte. Com temor durante a jornada nessa terra. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O que deixamos escapar, a autoridade de filho. Não deixe escapar essa autoridade que Ele te deu. Entenda que não importa quem tem o poder, importa quem tem a autoridade, quem tem a chave. Quem tem a chave é quem tem a autoridade. Quem tem a autoridade é os filhos. Então, saia daqui com um olhar. Como é que eu falei no vídeo? Estufe o peito. Brilhe. Se levante como filho e filha e ande brilhando nessa terra, porque é o seu Pai que governa. Ah, Andressa, mas vai vir escassez. Meu Pai é dono do ouro e da prata. Ah, mas vai vir a morte. Meu Pai é o dono da vida. Ah, isso aí que eu estou dizendo, meu Pai é tudo. Então brilhe em nome de Jesus. Pare de temer e se levante como um vencedor, porque os filhos são vencedores. Amém? Solta aí esse som que eu pedi, por favor. É rapidinho, é rápido essa música. Ele sabe qual é. Ele vem para restaurar. Ele vem para restaurar. Ele vem para restaurar todas as coisas.
Jesus, ele vem. Ele está abalando o que precisa ser abalado, para que o inabalável permaneça. Os filhos são inabaláveis.